Olá, bem-vindos, bem-vindas a uma nova sessão do grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Nós estamos no capítulo 7, nomeadamente no ponto 7.4, página 224. Este ponto chama-se a possibilidade de equipas e é daí que vamos começar a nossa leitura hoje. Tem sido para mim particularmente prazeroso esta leitura deste capítulo, gosto muito deste tema, é um dos temas para mim centrais em toda esta dinâmica das sociedades regenerativas. A ideia de que a cocriação é feita por equipas e é também aqui neste tema que se junta toda a minha ação, não é? Toda a minha experiência, toda a minha ação. Portanto, aquilo que eu chamo o trabalho de equipas, que envolve mentoria e treinos para equipas, também tem presente o trabalho emocional, com o coaching em indivíduos, a casais, porque há muitos membros de equipas que são casais neste universo, como já falamos aqui noutros contextos, a coaching e a treinos na área emocional, trabalho emocional e também no trabalho magnético, portanto, quer consultadoria, quer treinos para essa área. E, portanto, é nas equipas que isso tudo se molda, se agrega, porque o trabalho de facto é feito a partir desse lugar. Portanto, é um capítulo, é um tema que me apaixona, é uma das distinções base do mapa das sociedades regenerativas, que é para mim central e que me toca bastante. Então tem sido prazeroso voltar a ler este livro, este capítulo, à luz do trabalho que temos estado aqui a fazer no grupo de estudo e com as partilhas, com o trazer a experiência para cima da mesa. Portanto, quero trazer isso, tornar vivo. É num post relativamente recente que se chama As Explorações em Saúde e Bem-Estar, portanto, que retrata parte do trabalho que fiz em 2025. Foi um trabalho muito assente em equipas, em constituição de novas equipas, a fazer mentoria a equipas, particularmente para a área da saúde e bem-estar, e de pôr todas estas distinções em prática. Sido bastante recompensador, tem sido muito nutridor este trabalho e é algo que quero realmente nutrir e apostar. É algo que verdadeiramente me apaixona. E, recomendo a leitura desse post, dá assim um pouco a ideia. E este tema das equipas, de facto, é um tema que agrega toda a minha ação e vida profissional, até antes, não é? Lembro-me perfeitamente de quando estava no técnico, de montar e desenhar equipas para as diferentes coisas, para os delegados de curso, ou a organização das semanas informáticas, ou a comissão de finalistas, portanto, estar totalmente envolvido nesta dinâmica de desenhar equipas para diferentes fins. Até algo que está muito presente em mim. Então, com esta nota de alegria, de celebração, por aquilo que tem sido a leitura deste capítulo e o partilhar da experiência, entro então no tópico de hoje, e que se chama 7.4, página 224, possibilidade. O Presings Institute, no âmbito da U-School, o Lab 2.0, sugere a criação de duas equipas. O Presings Institute foi criado por Otto Schammer e é o que segura o espaço da teoria U em ação. Criou a U-School, que é um projeto, é um mundo de jogo de formação online, onde eles têm estado a experimentar muito esta formação de massas para diferentes culturas, e é um projeto apaixonante. E neste contexto, eles sugerem a criação de duas equipas. Uma equipa que chamam base, ou core, a core team, portanto, equipa base, que é formada pelas pessoas que têm o compromisso de fazer acontecer e dar forma ao mundo de jogo, constituída entre 3 a 7 pessoas, e a equipa largada, que junta pessoas importantes para o mundo de jogo e que não participam diretamente. Poder ser mentores, coaches, especialistas em áreas-chave, entre outros.
tipicamente pessoas que em 5 minutos podem resolver muitas questões e abrir portas. De outra forma, poderiam levar semanas, meses ou anos. Portanto, são pessoas que trazem, emprestam a sua experiência e com pouco tempo delas conseguimos resolver muitas questões. Então, esta ideia de uma equipa base, uma equipa core e depois uma equipa largada que tem. E eu tenho notado, na minha experiência, que este formato é um formato que tenho usado quase de forma intuitiva ao longo dos vários projetos, dos vários mundos de jogos que fui dando vida, e é um formato muito virtuoso para começar qualquer coisa, porque tem a energia das pessoas que querem fazer acontecer, que estão na core team, e tem a energia das pessoas que querem ajudar e estão interessadas naquele tema e querem fazer acontecer. Portanto, é bastante virtuoso. O Possibility Management considera o Infinity Ring, o anel infinito, que é agregar as pessoas que contribuem voluntariamente para o mundo do jogo. Atividades que não são remuneradas. Deste anel originam-se outras equipas, ciclos, que cuidam de aspectos particulares do mundo do jogo, como, por exemplo, o treino de outros treinadores. Esta filosofia deriva da sociocracia e é seguida pela empresa Inspiral. Portanto, esta ideia de ter um anel infinito, onde vão entrando e saindo pessoas em função da contribuição que estão a fazer para o mundo de jogo, está cada vez mais presente, está a acontecer em cada vez mais mundo de jogos. E é de facto um poderoso instrumento da governação dos mundos de jogos, não é? Porque se pensarem, portanto, aqui, este Infinity Ring aqui aplica-seria, por exemplo, à equipa base, que o Presencing fala, e ele vai mudando, à medida que vão mudando as pessoas que fazem parte daquele mundo de jogo ou que têm aquela responsabilidade. No caso da Inspire, eles têm um grande anel que junta as pessoas todas que estão presentes na organização. Cada pessoa nova é acompanhada por um steward e, portanto, há de facto um cuidado em manter aquela estrutura e quando as pessoas saem, também saem daquele anel. Portanto, esta é uma filosofia que se tem vindo a observar muito nos diferentes mundos de jogos. Estou-me a lembrar de uma empresa de consultadoria que tem um escritório em França e um escritório no Canadá, que são equipas separadas, portanto, embora tenham nestas duas localidades, eles não têm uma estrutura acionista comum, portanto, são equipas separadas. Em cada um dos sítios tem um anel, e nesse anel participam todas as pessoas que têm funções na organização. Por exemplo, um tem o rol de tratar com a contabilidade, outros têm o rol de tratar com o advogado. Portanto, há diferentes roles em função do trabalho logístico que necessita ser feito para a atividade acontecer. Esse trabalho não é remunerado e circula entre as diferentes pessoas. Quer dizer que todos vão aprender a fazer, todos vão ter capacidade para aguentar aquele tipo de funções, aprender sobre cada uma delas e, portanto, a organização também tem muita resiliência nesse contexto. Portanto, não está dependente de uma pessoa para poder executar um determinado papel. Isto está a ser cada vez mais comum ver nestas organizações que estão próximas ou já dentro do universo regenerativo, das sociedades regenerativas, ver isto acontecer. Um outro aspecto que sublinho do Possibility Manager é o facto de estimular todas as pessoas a terem a sua equipa de possibilidades, seja para desenvolvimento humano, seja no âmbito das suas atividades nos mundos de jogos. Ou seja, este é um tema também muito interessante, e que é cada pessoa ter a sua equipa de possibilidades, onde vai pedir possibilidades, onde pede feedback e coaching, e onde trabalha os diferentes aspectos que precisa trabalhar em si. Portanto, não só tem a sua equipa, por exemplo, a equipa base, onde está a fazer um monte de jogo, como cada pessoa depois fora tem uma outra equipa, tipicamente com mais 2 pessoas, uma célula de 3 ou 4, onde explora diferentes temas. E essa célula pode, inclusive, por exemplo, eu tenho isso, essa célula pode, inclusive, se for pensada, é um grupo de homens e pode estar a assegurar, no meu caso, e pode estar a assegurar quer o meu envolvimento em relações amorosas ou de amizade, quer o meu envolvimento em diferentes equipas. E, portanto, eu estar numa equipa de 3 ou 4 homens, onde todas as semanas
venho a jogo, mostro-me, peço feedback e coaching, recebo feedback e coaching honesto dos outros, e, portanto, para os diferentes contextos da minha vida, isso é algo, de facto, muito importante na minha forma de ver, porque permite a minha evolução e fazer isso em equipa e segurado por outros. Portanto, e aqui é um aspecto, de facto, interessante. E posso ter diferentes equipas, não é? Pode ser a mesma que faz para tudo, ou tenho uma equipa de 3 para o meu contexto do meu jogo e tenho uma equipa de 3 para o meu contexto da relação. Nestas relações, neste relacionar, neste contexto das sociedades regenerativas, ou tendencialmente por aqui, o que a experiência tem mostrado é que não funciona na relação haver o feedback e coaching e esse tipo de situações. Portanto, que cada um, quando aparecem os diferentes problemas para resolver, cada um tem as suas equipas e vai resolver nas equipas, faz os processos de cura emocional que tem que fazer e depois, quando regressa ao espaço relacional, já regressa a partir do estado de ego adulto e com a integração feita, reportando ao outro o que é que se passou, porque é que havia reatividade ou porque é que havia algo assim, mas não fazendo, nem transformando a relação num espaço de processo, nem num espaço de feedback e coaching. Isso, o que se percebeu muito é que isso abre a porta para o submundo, para o mundo de baixo. A Burtos desenvolveu uma equipa de coaching para ajudar as outras equipas, a começarem a sua atividade e a se constituírem como equipa, e 2, a suportar a evolução das outras equipas. No Possibility Manager, recomenda-se a existência de equipas de coaching de possibilidades para assegurar o espaço para processos de cura emocional. Esta equipa de evolucionários, está aqui um erro, não é revolucionários, é evolucionários, esta equipa de evolucionários é determinante. A cultura moderna não reconhece este papel e muitas pessoas fazem-no de forma discreta, escondida, acumulando o seu trabalho com o trabalho de cuidar do outro, do espaço e das equipas. Nas equipas e organizações, todos nós sabemos quem são as pessoas que cuidam e a quem recorremos, porque sabemos que elas cuidam dos outros, das relações das pessoas e dos espaços. E são fonte de amor. Nas organizações regenerativas, estas pessoas e estas funções são tornadas visíveis e alvo de desenho, portanto são desenhadas, são intencionais, não estão escondidas como na maior parte das organizações modernas, porque o papel destas pessoas é vital. Digamos, elas são o coração das equipas, portanto este lado humano onde se vê. E isto passa a estar presente nestas equipas que estão neste contexto das sociedades regenerativas. Este tema, por exemplo, da equipa de coaching da Burtos é de facto extraordinário e muito importante, e desta equipa de coaching no Possibility Management, porque dentro do Toros Technology, que é a forma de governação que o Possibility Management desenhou e cultivou, que é uma espécie de sociocracia 4.0, quando há uma reatividade, portanto, quando identifica-se no contexto do círculo uma reatividade, a pessoa vai fazer um processo de cura emocional, e é esta equipa de coaching, de evolucionários, que segura o espaço para essas pessoas, e portanto ela, depois de ter feito o seu processo e lidado com o que tem de lidar com a sua reatividade, regressa à reunião e ao círculo. Então este é o cuidado, está desenhado, não está escondido, faz parte do cotidiano dessas organizações. E na SS Commons, do passado novembro, a quinta edição, foi muito interessante para mim ver como o tema do cuidado passou a estar envolvido na própria teoria e a partir dos cientistas que estavam a trabalhar estes temas, e como começa a haver muita ciência produzida aqui à volta. Portanto, o tema do cuidar das pessoas, do cuidar das equipas, está realmente em cima da mesa, e começa a haver muita estrutura e trabalho científico sobre este tema nos contextos organizacionais. É algo que celebro e que saúdo, é muito bem-vindo toda esta dinâmica. E que no contexto das sociedades regenerativas é determinante. Portanto, as equipas cuidam e tratam destes temas. O Dragon Dreaming desenvolveu algumas práticas para, a partir de um sonhador inicial,
constituir a equipa essencial, ou anelo infinito, e estimular de sonho, planeamento, implementação, celebração em cada equipa e entre equipas, garantindo um alinhamento com o sonho coletivo e o propósito. Um dos aspectos fortes é o sonho de deixar de ser individual e se tornar coletivo, uma prática usada a ter as pessoas que têm a vontade de fazer algo, poderem fazer, e serem acompanhadas pelas pessoas que não têm a energia para o fazer, têm as competências. Este tema é um tema muito interessante nestes projetos de natureza colaborativa, que é, nós estamos habituados, ou pelo menos eu estou habituado em muitos dos projetos onde participei, o financeiro, e o financeiro é aquela pessoa. Então, acaba por cair sempre sobre aquela pessoa todas as coisas, porque ele é que tem a experiência, ele tem. Ao fim de um certo tempo, a pessoa está exausta deste tipo de coisas. No entanto, há muitos outros que até têm vontade de fazer, mas não têm a competência. Eu gostava de fazer parte financeira, ou trabalhar da contabilidade, ou o que quer que seja, mas não têm a competência. Então, o que é que se faz nestas situações? Aproveita-se essa energia da pessoa que quer fazer e cuidar, com a mentoria da outra pessoa que é mais velha e que faz o acompanhamento e que já sabe. E assim não se está sempre a carregar. Este é algo que vem do Dragon Dreaming e que é, de facto-chave para não haver este sobrecarregar de pessoas que têm competências-chave e, dessa maneira, fazer também com as competências possam se espalhar no grupo. Portanto, que a equipa possa ter resiliência e ser capaz de ser resiliente. Este tipo de coaching e acompanhamento permite que cada pessoa esteja no seu elemento sem impor algo a outra pessoa, só porque ela é quem sabe fazer. Vejo isto muitas vezes nas associações com as pessoas ligadas às contas, por exemplo, como eu que estava aqui a falar. Não só a tecnologia, o outro que sofre, normalmente áreas técnicas, não é? O desenvolvimento regenerativo dá especial atenção ao desenvolvimento de guildas, seguindo o conceito da permacultura, para empoderamento do mundo de jogo no contexto local e estabelecer as relações-chave, isto é, a mobilização de redes tipicamente externas ao mundo de jogo e que transportam nutrientes e informação, aqui entre aspas, para o mesmo. Não é? Portanto, aqui esta analogia. Ou seja, as guildas são as redes que se estabelecem localmente, no contexto do desenvolvimento regenerativo, para nutrir o mundo de jogo. Portanto, se eu tenho, por exemplo, um mundo de jogo que tem a ver com turismo regenerativo e tenho práticas de alimentação e uma rede de fornecedores de alimentação locais, regenerativos, portanto, aquilo constitui uma guilda. E está ali uma rede de suporte, mas eu posso ter isso para todos os transportes, posso ter isso para a parte mais institucional, não é? De ligação às entidades oficiais, portanto, por aí fora. Portanto, eu vou constituindo estas diferentes guildas que suportam onde há este alinhamento do meu mundo de jogo naquele lugar, naquele território, nas diferentes instituições e que mobilizam as competências-chave e a informação necessária para que o meu mundo de jogo possa funcionar. E este portanto, este universo das guildas vem da permacultura, portanto, e é a partir daqui que ele se estabelece, e neste contexto das equipas e do alinhamento dos mundos de jogos nos lugares é algo determinante. Portanto, esta ideia de ser difícil muitas vezes até traçar a fronteira entre o que é o interior da organização e o exterior, não é? Que as redes, não é? Que a análise de redes sociais bem ilustra. Quando nós vemos a análise de uma rede social de uma organização, é difícil perceber onde é que está a fronteira, porque as ligações estão dentro e estão fora, não é? Nós precisamos muito dessa informação e o exemplo disso são um conjunto de amigos ou pessoas, caso, por exemplo, no meu caso, que tive no técnico e iniciei a engenharia informática, portanto, os meus colegas de curso estão espalhados por várias organizações e quando nós precisamos de ajuda, contactamos uns aos outros e ajudamos uns aos outros e, portanto, a fronteira da organização foi ultrapassada, não é? Isto quando se olha para a análise de redes sociais, vê-se que isso é um padrão. Portanto, e aqui as guildas reforçam isso, aninham isso e tornam a coisa muito mais complexa e é dessa natureza. A vida é assim, não é? Quando a gente olha para uma floresta, aquilo está tudo aninhado. O que é de uma planta e o que é de outra está tudo, não é? Está tudo em simbiose e em ligação ali, a fazer as diferentes funções que são necessárias fazer. Em função do mundo de jogo em que estejas a co-criar,
uma ou mais destas equipas podem ser chave. Em resumo, o grande círculo, o anel infinito, onde estão as pessoas que têm uma determinada contribuição, a equipa base ou core, e podem ser a mesma coisa ou podem estar separadas, o círculo alargado, a equipa de suporte ou de coaching e as guildas locais. Portanto, aqui são tudo equipas que podem existir todas elas ou parte delas, portanto, são elementos de desenho que o construtor de mundo de jogos pode ajudar e pode experimentar, se calhar em momentos diferentes, pode até ter equipas diferentes, auto-organizadas, suportadas por esta ideia do círculo e das governações dialógicas, portanto, e que fazem as diferentes funções da equipa. Questões fundamentais aqui. Quais as equipas que fazem sentido no meu mundo de jogo e que equipas não estão ativas? 7.5. Informação. Paul Kartinen, um engenheiro organizacional, estabelece 4 princípios para a organização da ação numa equipa, que pense serem um manifesto para as organizações regenerativas. Vou resumi-los de seguida. A equipa tem que querer fazer o trabalho. Se uma equipa se constitui e não querer fazer o trabalho, ela não vai funcionar. Parece uma coisa óbvia, mas é determinante. Então, quando se muda deste paradigma das equipas, das hierarquias para equipas auto-organizadas, entre pares, é determinante. Tem que haver mecanismos de calling para que as pessoas venham, as pessoas que ressoam com aquele desafio se possam juntar e fazer a equipa. Portanto, é por ressonância, como fala o Resonant Leadership, é por ressonância que nós agimos nestes contextos. O controle da ação faz-se no local onde a ação é realizada. Portanto, isto tudo é natureza local, não há aqui hierarquias, não há uma geografia diferente. As pessoas estão empoderadas em fazer a sua ação e em controlar a sua ação em equipa naqueles contextos. E isto é algo que está bem presente nas organizações integrais, ou TIL. Portanto, é algo que está aqui bem explícito. Quanto mais informação for facultada à equipa, melhores as decisões. Portanto, este é outro elemento-chave, que depois a informação tem que estar no sítio onde as decisões estão a ser tomadas e a equipa, quanto mais acesso tiver à informação, melhor é a sua ação e a sua decisão. Quando a equipa desenha a ação, está comprometida com os seus resultados. Portanto, se fui eu que desenhei o que tenho que fazer, planeei em conjunto e em cocriação, eu estou diretamente implicado. Se foi um terceiro, noutro sítio qualquer, que eu nem conheço, muito provavelmente eu não estou ou posso estar até em resistência. Portanto, estes 4 princípios, que são de facto, para mim, muito importantes, ajudam a fazer esta ponte entre o que é que são equipas de natureza hierárquica na cultura moderna e equipas que estão a funcionar com outro mindset nas organizações regenerativas. Portanto, quem está a fazer tem que querer fazer, a ação controla-se no sítio que é mais próximo, a informação está toda disponível e sou eu que desenho como fazer, tenho a minha soberania para desenhar e, portanto, para estar vinculado aos resultados. Estes princípios mostram como é chave a equipa ter soberania sobre a sua ação e ter acesso à informação. Os militares têm um conceito que designam por situational awareness, sobre um determinado teatro de operações. Para esta consciência da situação, concorrem muitos fatores e todos eles vão dar à informação. E como esta é colocada em contexto, em tempo real, portanto, o sense-making. A informação recolhida do teatro de operações é colocada num sistema de informação, num rio de informação. Depois, cada agente retira do rio a informação que necessita em contexto para a sua ação. A centralidade da informação é sublinhada. Portanto, este conceito de situational awareness é muito interessante, porque num teatro de operações, não é? Portanto, há muitas informação que está a concorrer, informação que é produzida de forma automática, por diferentes sensores, informação que está a vir, por exemplo, de câmaras, informação que está a ser reportada pelos diferentes operadores, por comunicações rádio, portanto, toda aquela informação que está a vir, ela entra neste rio de informação e depois tem agentes que estão a fazer scanning, agentes humanos, agentes autónomos que estão a fazer scanning desta informação e a ver como é que esta informação faz sentido, não é? E pode depois ser usada por quem está no teatro de operações e a fazer estas informações. Portanto, isto foi desenvolvido, tem sido desenvolvido pelos militares e mostra a centralidade da informação aqui, porque nós estamos a falar de muitas de Big Data, não é? Muitos dados de fontes diferentes,
E, portanto, a capacidade de fazer sense-making é determinante para eu poder agir de forma estratégica no território. Portanto, é um tema muito interessante. Portanto, pode-se imaginar aqui um cenário do género, um determinado alvo é identificado numa determinada zona, por exemplo, por um daqueles aviões de espionagem, de reconhecimento, estão a tirar fotografias, tiram a fotografia, identificam um determinado alvo, essa informação chega ao Rio, tem um agente qualquer automático que identifica por padrões, que identifica aquela pessoa, aparece num ecrã, por exemplo, de um operador, esse operador verifica que, de facto, aquela pessoa que foi identificada pelo avião de reconhecimento é a pessoa que está reportada, pede autorização aos seus superiores e pode ser mobilizado determinados recursos para um caça que tem armamento ou um drone que está equipado para ir e abater aquele alvo ou prender aquelas pessoas, portanto, enfim. E tudo isto ser realizado em poucos minutos, envolvendo diferentes autorizações entre sistemas automáticos e sistemas humanos, e é a partir desse contexto que vem. É disso que estamos a falar aqui no Situational Awareness, e, portanto, para mim o que é importante, ou o que eu estou a retirar daí, ou o que eu venho retirar daí, é que os militares foram muito pioneiros neste trabalho da informação como um elemento determinante nas equipas e trabalharam conceitos importantes para isso, e, portanto, para mim isso é central nas equipas regenerativas. A informação tem que estar presente, toda disponível, num rio de informação para todas as pessoas da equipa, em particular para as que têm necessidade de agir naquele contexto. Vivemos no tempo do Big Data e dos Metadata, em que todos os aspectos da nossa vida estão a ser digitalizados e inferidos dos comportamentos, com os perigos e oportunidades que isso acarreta, conforme exploramos no capítulo 5. Os movimentos de Open Data são vitais para a evolução cultural e transformação social, para uma sociedade baseada na cocriação e colaboração criativa, bem como na transparência, acesso da informação. No livro Open Leadership, All Social Technology Can Transform the Way You Lead, Charlotte Lee explora como a transparência e o acesso à informação desafiam os modelos de liderança tradicionais e de mercado, estimulam a evolução da liderança, em particular como função. A empresa Buffer adotou transparência radical, tornando-se público toda a sua informação interna. Em Spala, torna públicos todos os seus processos e aprendizagens, políticas muito em linha com os movimentos de Open Source e Open Data. A todo este universo podemos chamar de Cold Data, dados frios, bem como os clássicos das organizações e estados, como as contas e orçamentos. As sociedades tradicionais e de mercados vivem destes dados, no contexto da inteligência artificial, portanto, destes dados frios. A outra dimensão são os dados quentes, ou warm data, os dados que resultam do agora e a partir dos seres humanos em colaboração, ao lidarem com o desconhecido, com o inesperado, a procurarem fazer sentido do mundo e da vida em cada momento, como os dados que resultam de um espaço aberto, ou da teoria U, de um processo de teoria U. As sociedades regenerativas são desenhadas sobre este tipo de dados. A capacidade de computação humana é única quando feita em equipa, permite navegar no campo social, contexto da inteligência natural. Inteligência natural que inclui a orgânica, a biológica e a humana. Portanto, e esta é uma distinção importante entre os dados frios e os cold data, né, e onde a inteligência artificial tipicamente opera, e os open data ou os warm data, onde os campos sociais, não é? São os humanos que conseguem interagir com o campo social e perceber o invisível através das suas emoções e da sua computação humana, desta inteligência natural. Isto é muito determinante para a navegação no desconhecido, como nós vamos ver no capítulo seguinte. Portanto, é esta capacidade
que aqui está, que permite nós nos aventurarmos e fazermos sentido daquilo que nunca vivemos, daquilo que não sabemos. As equipas precisam ter acesso aos dois tipos de dados e definir as suas políticas em relação à transparência, ao nível de pensamento em transparência. Eu estabeleço ligação entre o nível de pensamento em responsabilidade e o nível de pensamento em transparência, numa relação de um para um. Ou seja, os mundos de jogos regenerativos são transparentes e tendem para a transparência radical. Penso que a transparência e a informação são elementos de contexto. Todas as práticas que seguimos têm processos para lidar com os dados quentes, que por sua vez estão no centro das funções de liderança nestes mundos de jogos. A física quântica e a epigenética estão a mostrar que talvez o nosso universo seja, em primeiro lugar, informação, reforçando a importância de desenhar a informação nas equipas. Questões fundamentais. Como estou a desenhar a informação e o acesso à informação pelas equipas? Como é o rio de informação? Qual é o rio de informação que eu estou a usar? Portanto, aqui este elemento é muito pouco pensado, este elemento da informação enquanto elemento de design. Aliás, no grupo de investigação onde eu estudei para o meu doutoramento, a principal tese que esse grupo defendia é que a informação devia ser uma variável do desenho organizacional, como outras, e ela não era esta informação em sentido lato, porque depois nós vamos precisar desenhar sistemas de informação e sistemas tecnológicos baseados para tratar dessa informação. Não é? Portanto, ela de facto é um cidadão de primeira, digamos assim, no âmbito das organizações e do desenho organizacional, e portanto as equipas modernas, estas equipas que vão no sentido das sociedades regenerativas, têm informação no seu sítio, têm informação no seu centro. Portanto, a informação é determinante e o acesso à informação é determinante. Aliás, se nós pensarmos bem nas hierarquias, é de facto o acesso à informação que está a ser modelado. Não é? Nós queremos que a informação numa hierarquia circule numa direção, o reporting, e o comando noutra direção. Não é? E, portanto, não queremos as duas. Nas equipas auto-organizadas, não. Queremos isso em interação e todos a comunicação se faça nas duas direções. Portanto, é este tema que se torna central aqui na 7.6. Apreciação. Apreciação é talvez o elo perdido nas relações e na construção das equipas. Apreciar e ser apreciado é um alimento arquétipo, energético e emocional. Promove a conexão entre as pessoas e energizam o espaço. Em Possibility Management, apreciar as qualidades de ser de uma pessoa é pura magia. Vou mostrar aqui o mapa da apreciação. Vou partilhar aqui. Penso que já deve estar aí a aparecer. O mapa da apreciação, ele tem aqui a parte que nós conhecemos, estamos habituados a lidar, que é a parte do valor material, o que é que eu tenho e o que é que eu faço. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, um avião, ainda disso que estamos a falar, parte material, o que é que eu faço? Sou médico, sou professor, sou Presidente da República, portanto, isto são tipicamente aquilo que nós vemos a funcionar na cultura moderna, e quando temos tendência a apreciar uma pessoa, apreciamos por uma destas variáveis, pelas duas ou por uma delas. O que nós estamos aqui a introduzir é esta ideia do valor no material, isto é, daquilo que a pessoa é, as características de ser da pessoa. É uma pessoa luminosa, é uma pessoa que traz clareza, é uma pessoa que se liga ao coração dos outros, estabelece conexão, é verdadeira, é autêntica. Portanto, tem a ver com aquilo que ela é no seu ser. Portanto, quando nós estamos a falar de apreciação, nós estamos a falar de apreciar o valor não material. Não o valor material das pessoas, mas o valor não material. Portanto, aquilo que a pessoa é a partir do que nós vemos. E experimentem fazer isso nas vossas equipas e vão ver a magia acontecer. Até agora, eu nunca vi este processo falhar. E nós, nas equipas onde eu participo, fazemos com regularidade, às vezes semanal, a apreciação mútua uns dos outros, às vezes no próprio check-in. Portanto, podermos apreciar e estarmos neste lugar de ser apreciados e reconhecidos e
reconhecer e apreciar o outro é qualquer coisa que transforma os espaços e as ligações entre as pessoas. Posso apreciar o que uma pessoa tem ou como uma pessoa faz, ou seja, os seus valores materiais. Não é disso que estou a falar. Estou a falar das qualidades de ser, do que nos tornam únicos, do nosso valor não material. Convido-a a fazer a seguinte experiência. Todas as semanas, num determinado dia e hora, retirem um momento para fazer apreciação em pares. Cada pessoa tem 5 minutos para apreciar a outra pessoa. A pessoa que é apreciada não fala, simplesmente escuta, e a que aprecia faz um scan da outra pessoa e fala no momento sobre as qualidades de ser que nota na outra pessoa. Usa linguagem poética, imagens, façam para várias pessoas. Podem fazer 3 rondas em cada ação semanal, 30 minutos e está feito. Experimentem fazer estes 10 minutos, esta prática de 10 minutos e ver o que é que criem nas vossas equipas. Aprecie no leitor a abertura para novas ideias, para refletir e conversar comigo, para entrar nesta viagem pelo desconhecido e explorar estes novos territórios, para descobrir em si o que o impele a criar sociedades que o nosso coração sabe que é possível e também o que o bloqueia e faz querer ficar no sofá. Aprecie a tenacidade em saber mais, em se informar, em se transformar, em nutrir o corpo intelectual e arquétipo, em segurar as perguntas que faço. A capacidade de ficar em mar aberto, sem ver terra, de estar no não sei, no vazio e no agora, de ser semente e ser levado pelo vento, de borboleta que coloniza os mundos jogos onde participa, investigador, explorador, aventurar-se nestes novos territórios de sermos em conjunto. Espero que tenhas apreciado esta minha apreciação, que ela tenha chegado a ti. Se tu estás aqui, estás a acompanhar este grupo de estudo, estas qualidades estão em ti. E espero que tu possas ser esta borboleta e esta semente. 7.7. Síntese. Se não é em equipa, não é um mundo de jogo regenerativo. É uma frase que resume bem este capítulo. As próximas culturas são co-criadas por equipas com 3 ou mais membros. São ecossistemas em co-criação. Otto Schammer designa este tipo de ação coletiva baseada em consciência. Awareness-based collective action. Eu tenho aqui um mapa das equipas que vou... ainda estou a partilhar, olha, está cá já. Aqui o mapa das equipas que está partilhado. Este mapa tem estes elementos. São baseadas em consciência, sem líder, têm governação dialógica, são entre pares e têm a natureza na conversa. Portanto, o mapa das equipas em sociedades regenerativas. Vou parar agora. Vamos agora. Seguem algumas das características principais. Baseadas em consciência. Funcionam em círculo, exemplo, Circle Way ou Way of Counsel. Fazem check-in, check-out, comunicação e escuta adulta com feedback e coaching, espaços de descoberta, escuta e fala, espaços de escuta e fala de possibilidades. Exemplos de práticas que podem ser usadas para trazer consciência, para ter esta consciência para cima da mesa. Sem líder, a responsabilidade é individual, não há nós em responsabilidade, apenas eu, como se diz em Possibility Management. Sem líder, a liderança está em cada pessoa, no círculo, em cada cadeira, e o agenciamento é em equipa. Governação dialógica. Estas equipas co-criam um mundo de jogos regenerativos e usam práticas como desenvolvimento regenerativo, promovendo a colaboração e a participação, por exemplo, com o Dragon Dreaming ou Open Space. Tomam decisões de forma distribuída com métodos como o de consentimento, a Sociocracia 3, ou o processo de aconselhamento das organizações integradas, o Toro Technology, do Possibility Management, em vez de partirem do que conhecem. Suportam o não conhecido e experimentam criando o novo. A permacultura, as casas de banho de seca, as tiny houses, a agricultura sintrópica, o Possibility Management são exemplos de inovações que surgiram por esta experimentação. A questão dos votos, caso haja parcerias, casais, é um ponto a considerar. O casal conta como um voto. Neste caso, são necessários 2 outros membros com voto, sejam casais ou individuais. Ou seja, aqui estou a falar de um tema que tem a ver com a governação das equipas, que nós vimos
quando entramos neste capítulo, vimos no mapa dos 6 níveis de pertença, que há este nível do void, portanto, do vazio, do nada, ao do self, do indivíduo, depois há da partnership, da parceria, depois há da equipa. E que as equipas podem ser formadas por indivíduos ou partnerships. Portanto, 3 membros significa que podemos ter 3 partnerships, 3 membros individuais, ou 2 partnerships e um individual, ou 2 individuais e uma partnership, pode assim haver várias. Cada partnership tem um voto. E isto é um conceito que tem estado a surgir nestas equipas de natureza regenerativa. Porquê? Porque as partnerships têm tendência a continuar a conversa após os círculos e as reuniões, quando vão para casa, quando vão passear em conjunto, e portanto muitas das posições vêm realmente alinhadas, e é por isso que tipicamente se põe um voto e se conta, são duas pessoas, e conta-se como um membro, ou seja, como a equipa tem 3 membros, para ser 3 têm que lá estar, se forem 3 partnerships são 6 pessoas. Então este é um ponto interessante para terem atenção e experimentarem nos vossos mundos de jogos como fazer e como criarem e pronto. Eu tenho também, por exemplo, na fundação, experimentei numa determinada função ter uma partnership que não era um casal real na vida portanto, fora da fundação, mas era um homem e uma mulher a fazer a mesma fundação em cocriação, e portanto eles tinham um voto enquanto membro, e foi muito interessante essa experiência, eu gostei muito de a fazer. Eu próprio em algumas equipas já participei dessa maneira, com outra pessoa que não era minha, que não estava em relação amorosa, de casal ou família, e já experimentamos aí algumas vezes isso, e é muito interessante esse contexto e a articulação que provoca, e a verdade que provoca. E também já tive o efeito contrário. Em alguns projetos, se me lembrar de um eco-aldeia, em que éramos 6 membros, 3 dos quais partnerships, e o que acontecia era que estava presente um membro da partnership, mas não estava o outro. E muitas vezes o que não esteve presente era quem sabotava as decisões que eram tomadas pelo grupo. Porque eu não estive, eu não acompanhei, não sei o quê. Então, este é um tema, de facto, quando estão casais presentes nos mundos de jogos, é um tema para ser tido com muito cuidado e ser alvo de desenho intencional para que a ação da equipa não seja ferida e a porta da sombra do mundo de baixo não esteja aberta. Entre pares, um dos temas mais delicados é serem co-criados entre pares. Este tema relaciona-se com o poder e com os jogos de poder, as hierarquias. A propriedade da terra e das organizações assume papel de destaque, dado que o poder está associado à posse, que é o dom da terra ou da empresa. Como formar equipas constituídas por pares é uma das mais desafiantes questões. E isto, portanto, há muitas formas de hierarquia dissimulada. A que eu encontro mais tem a ver, de facto, com a propriedade, em particular com a propriedade da terra. Também com quem é o investidor do mundo de jogo. Portanto, são tudo formas onde, de alguma maneira, está ali uma ação hierárquica que está camuflada. E isto precisa ser cuidado e tornado transparente e ser alvo de desenho para que quem tem estes recursos não esteja a exercer esse poder ou não consiga exercer esse poder hierárquico. Isto em projetos como eco-aldeias, projetos que são de natureza coletiva e que envolvem muitas pessoas, é um tema central e chave, porque as pessoas vão investir muitas suas vidas, provavelmente 30, 40 ou mais anos naquele projeto, e não faz sentido que a decisão seja tomada por um casal. Imagina que eu movo-me para uma eco-aldeia, eu estou lá 20 anos na cocriação, e depois, passado 20 anos, aquele casal decide que vai fechar a eco-aldeia. Não funciona. Não funciona. Então, isto são todos temas muito chave e muito importantes de serem pensados desde base, ou se não forem desde base, no momento em que o mundo de jogo está, a poderem ser desenhados de forma consciente e participativa, envolvendo a inteligência coletiva que está presente. Portanto, parece muito simples esta coisa de ser entre pares, mas é talvez um dos maiores desafios que eu tenho encontrado nas equipas e nos mundos de jogos que eu conheço. Natureza das equipas. As equipas têm uma natureza em relação ao seu papel no mundo de jogo, sejam em essência, portanto, seja uma equipa core, seja de circo, alargadas, de suporte ou guildas, como ilustra o mapa de pertença que abre este capítulo. E é um fratal de colaboração e cocriação, uma holocracia, de holon.
cada equipa é um holon e faz parte umas dos outros, não é? É nesse sentido. Os holons e a teoria dos holons e as holocracias são estrutura base da teoria integral e de muitas destas teorias que estão subjacentes neste trabalho. 7.8. As influências. O trabalho de David Bohm, o construtivismo social de Kenneth Gergen e de M. Scott são particularmente influentes neste tema das equipas. A disciplina do desenvolvimento organizacional, desenvolvida por Kurt Lewin, Chris Argyris, Edgar Schein e Peter Senge, é chave aqui. E a influência, por exemplo, do Society of Organization Learning neste capítulo é determinante. O Old Café com a Ronita Brown, o diálogo do David Isaac, enfim, todo o trabalho do Adam Kane, tanto a teoria U do Otto Schammer, o Otto fez doutoramento com o Peter Senge, portanto, todo este universo está subjacente a este trabalho e são influências determinantes naquilo que nós temos estado a seguir e fazer neste capítulo. Portanto, quero honrar essas linhagens. Aqui também foi exposto isso também muito o contributo da permacultura, em particular da permacultura social, esse também que vai estar mais às culturas indígenas, e portanto trazer isso também para cá como parte do legado que está em cima da mesa. Aliás, o livro da empresa regenerativa trabalha isso muito bem e traz isso para cima da mesa de forma exímia. É um dos pontos fortes que o livro tem e que recomendo vivamente. E desta forma nós terminamos o capítulo 7, portanto o capítulo das equipas. Na próxima sessão vamos começar com o capítulo 8, o desconhecido. Essa é a distinção que vamos explorar. A distinção que o capítulo 7 explora é as equipas e a distinção do capítulo 8 é o desconhecido. Portanto, vamos a ir distinção a distinção do mapa das sociedades regenerativas e penso que o melhor será ficarmos mesmo por aqui, fecharmos a sessão hoje e abrir a possibilidade para, na próxima sessão, começarmos com o desconhecido. Todas as questões que tenham, façam-me chegar, ponham comentários, mandem um e-mail e vamos a partir daí. Tenho muito gosto em poder ajudar, colocar a minha experiência ao serviço dos vossos mundos de jogos e daquilo que estão a fazer. O trabalho que tenho feito mais ao presente é este trabalho de equipas e é através das equipas, portanto, na prática, todos os outros elementos chegaram nas equipas. Eu fui trabalhar a parte individual, com possibility management, enfim, porque estava a enfrentar os problemas nas equipas, de fazer esta transição para as sociedades regenerativas. Portanto, tudo chega em busca deste fazer funcionar a equipa, de garantir que as equipas funcionam e que funcionam neste contexto de comuns, de pares, de auto-organização, de empoderamento e de suporte mútuo, não é? Portanto, a equipa como uma unidade basilar de organização da informação e depois, a partir daí, as equipas que se vão agregando, como vimos no mapa de pertença. Portanto, bem-aja e encontramos daqui a uma semana. Até já.